Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja sempre bom. Para quem não me conhece, eu sou Pai Carlos Jubaluaê, dirigente da Teluf aqui no Rio de Janeiro. Primeiramente, vamos agradecer ao bom Deus, ao grande milagre da vida, por podermos acordar enquanto muitos dormem e não acordam mais, né? Para vocês que estão chegando agora no meu canal, venham, sejam bem-vindos, tá? Se inscrevam, curtam, compartilhem, vai ali naquele sininho, coloca, deixe no comentário, né? Deixa ali no comentário um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu vou responder cada um de vocês com carinho, com amor, com respeito, em que todos nós merecemos. Né, o que eu falo, esse canal aqui não é um canal de fofoca, de briga, de intriga, não. Isso nosso mundo já está cheio, né? Como diz uma entidade que me escolheu para trabalhar, que esse mundo é o mundo do Deus me livre. E se nós olharmos, realmente o mundo de um Deus me livre, né? E a gente não vê melhora, a gente reza, pede para que haja melhora, mas o ser humano, cada dia que passa, eu acho que ele tá decaindo, tá? E é o que eu falo, a internet, os meios sociais, né? É bom para um lado, para quem sabe usar para o bem, e é ruim para outros lados, porque hoje em dia o que a gente vê de intriga, né? Eu falo uma coisa, tá uma pura guerra, tá? O nosso Brasil, nosso mundo, né? Tá em guerra mesmo, tá? Tá em guerra espiritual, em guerra material, né? Tá muito difícil o ser humano, tá? É como a gente fala, né? O ego, o egoísmo, a ingratidão, a falsidade, o mau caratismo, né? A ambição, tá? Cada dia nas pessoas estão crescendo como uma doença, como uma erva daninha. Só que as pessoas não estão vendo isso, tá? Essa semana eu tive conversando com uma pessoa e a gente veio conversando e me perguntou se ela estava com demanda, o que seria uma demanda, tá? E eu vou fazer esses vídeos, não sei se vai ser em 2 etapas ou 3 etapas, tá? A de hoje vai ser a primeira etapa que eu vou falar de demanda, tá? Porque às vezes o nosso pior inimigo não são as outras pessoas, e sim nós mesmos, tá? Mas como assim, Pai Carlos? Como é que eu vou querer meu próprio mal? Eu não quero meu próprio mal. Sim, mas às vezes o nosso egoísmo, a nossa ingratidão, a nossa falsidade, o nosso ego, os nossos atos, ela faz com que nós sejamos o nosso próprio inimigo, não os outros. Só porque o que acontece? O nosso egoísmo é tanto, a nossa vaidade às vezes é tanto, que hoje em dia o ser humano, eu não falo um nem dois, A, B ou C, não, o ser humano, nós seres humanos, tá? Estamos nessa vibe, né? De egoísmo, de falsidade, disso tudo, que nós nunca estamos errados, né? Sempre é o outro que está errado. Nós sempre somos o dono da razão. E o outro vai dizer, não, o dono da razão sou eu e não você. E vai ficar esse disse-me-disse, tá? Porque poucos são aqueles que enxergam seu próprio erro. E aí, esse sim. Quando você enxerga seu próprio erro, você não é seu próprio inimigo, você é seu amigo. Quando você só enxerga os erros dos outros e que você tem sempre a razão, com isso você acaba sendo seu próprio inimigo, porque os seus atos não serão uns atos verdadeiros, sim, serão uns atos falsos, tá?
Então, nessa parte de demanda, quando a gente fala demanda, a gente vê o quê? É sempre alguém, tá? Fazendo algo contra a gente, tá? Estão acendendo vela, como diz aí os pontos, né? Estão acendendo vela para me derrubar, e assim por diante. Às vezes não. Às vezes ninguém está acendendo vela para você. Às vezes ninguém está te desejando mal. Mas os seus atos, a sua língua, tá? As suas palavras, elas mesmas se viram contra você. Aí sim. Mas só porque você não vai dizer que foi você, você vai jogar a culpa em alguém, né? É como eu falo, alguém sempre vai ter culpa e a pessoa não, tá? Então vamos lá para o nossa demanda. Primeiramente, sobre demanda que eu vou falar, né, que eu vejo, né, que eu falei, esse vídeo deve ser em 2 etapas, que são demandas, tá? Que as pessoas falam muito. Vamos lá pelo lado espiritual. Um filho de santo ou uma filha de santo, quando sai da sua casa de axé, tá? Eu vou falar dirigente, tá? Sua casa de axé, a casa de axé tem seu dirigente, que é seu pai ou mãe de santo, ou babalorixá, ou ialorixá, que governam aquela casa, tá? Então vamos lá. Por isso eu falo assim, nosso egoísmo. Antigamente, quando se saía de uma casa de santo, a entidade vinha e falava. Hoje em dia a entidade fala uma coisa e a pessoa faz outra, tá? Então, um dos piores erros do ser humano é que eu falo, essa vaidade, essa eu posso tudo, eu sou o Senhor da verdade. Como eu falo, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Infelizmente, ninguém está errado, todo mundo está errado e a pessoa, nós próprios somos certos. Quer dizer, todo mundo no mundo é certo e todo mundo no mundo é errado, né? Então, quando você sai de dentro de uma casa de axé, às vezes não porque o orixá quer, porque às vezes o orixá está ali, ele está sendo bem tratado pelo dirigente ou pela dirigente daquela casa de axé, né? E ele ali está desenvolvendo o seu médium, tudo bem. Mas a vaidade do médium, às vezes porque eu queria isso. Dentro da casa não faz o que eu quero. Mas lembrando que quando um filho de santo entra para dentro de uma casa de axé, tá? Eu vou dizer assim, pela Teluf, tá? Na Teluf, eu, Pai Carlos, e nenhuma entidade da casa pede para ninguém entrar para casa, entrar para casa, tá? Eles não pedem. Se eles verem que a pessoa tem que colocar uma roupinha branca, tudo, manda procurar um lugar que eles quiserem. Eu quero ficar aqui. Aí a pessoa está pedindo, não é que tá. Enquanto muitas casas de axé, eles pedem para entrar, que eles querem quantidade e não qualidade. Mas eu não estou aqui para falar da casa de ninguém, tá? Então, quando a pessoa pede para entrar dentro de uma casa de axé, a casa de axé já está ali, preparada, montada. Então aquele filho pediu para entrar na casa, vai ficar um período, tá? Vai ficar ali aquele período. E às vezes começa, devido às vezes o tempo, não está fazendo o que eu quero, eu tenho que fazer assim, assado, e eles não querem, então eu prefiro sair da casa, tá? Então vai sair da casa, tá? Só porque começa às vezes a acontecer, e às vezes as pessoas chegam ali e perguntam, você está na casa de mãe Josefa, de mãe Joaquina? Não. Aí a pessoa vai dizer, não estou mais não. Mas você saiu de lá, saí porque lá é assim, lá é assado. Começa a falar mal da casa. Por quê? A pessoa vai ter que justificar, porque eu saí da casa porque eu quis, porque o pai ou a mãe de santo não queria, a mãe Josefa não queria fazer o que eu queria. Não vai dizer, ele vai
contar e inventar o que ele quer, tá? Só porque esquece que o orixá, a entidade que foi agraciada dentro daquela casa de axé, aquela entidade, aquele orixá, eles são gratos àquela casa de axé que cuidou dele durante aquele período. E não foi ele, o orixá, ou a entidade, o encantado, que pediu para sair. Foi o filho. Foi o filho. Então ele vai continuar ali dentro daquela casa de axé. E ele não vai permitir que, aonde ele foi bem tratado, que o próprio aparelho dele, o filho dele, vá falar mal da onde saiu, né? Então, como um bom pai, uma boa mãe, não vai passar a mão por cima. Então, determinadas coisas que poderiam não acontecer, ele vai deixar com que aconteça. Só porque a pessoa não vai dizer isso. A pessoa vai dizer o quê? Ah, foi lá, depois que eu saí da casa da mãe, aí vai para outro terreiro, que a gente não sabe se o dirigente ou a dirigente, tá? É uma pessoa que realmente nasceu para aquilo, tá bom? Que vai querer, sim, às vezes a casa cheia, então vai chegar lá, que tá acontecendo isso comigo. Aí aquela casa de santo, né? Não posso dizer que é de axé, vai dizer o quê? Não. Mas eu saí da casa da mãe Josefa, da mãe Joaquina. Ó, é eles que estão demandando com você, eles que estão fazendo a maldade para você. E vai criar uma demanda, porque não, agora você tem que me dar dinheiro para isso, que tem que fazer isso, que tem que desmanchar feitiço, que não tem feitiço nenhum, tá? Não vai ver ali que realmente o que está acontecendo com aquela pessoa não é demanda de ninguém. Não, não é demanda. É que o orixá, eles são muito corretos. As entidades, os encantados, eles são muito gratos para quem cuida deles, com amor, com dedicação, com honestidade. Então as pessoas acham assim, eu saí da casa de axé, eu posso falar mal, fazer e acontecer. Pode. Agora, às vezes, o própria entidade, o próprio orixá, o próprio encantado, ele não vai deixar, porque ele viu que ele foi tratado bem e ele foi respeitado dentro da outra casa de axé. Ele não vai aceitar. Então, como um bom, vai tirar um pouquinho a mão de cima para você sentir, para a pessoa sentir que está errado. Só porque a pessoa, às vezes, pela vaidade, pelo egoísmo, pelos seus atos e palavras, vão ser sempre o dono da verdade. E vai, é o que eu falo, o santo não dá surra, tá? Ele só tira um pouco a mão. Se não é para você tropeçar ali, ele vai dizer, já que está fazendo tanta besteira, vamos ver. E vai deixar você tropeçar. Entendeu? Então, isso é um tipo que as pessoas falam que é demanda. E não é. É demanda da própria pessoa. Por isso eu falo, às vezes, nós mesmos somos os nossos próprios inimigos, não é os outros. Por isso, eu sempre falo, olhe no espelho, dentro dos seus próprios olhos, tire o véu da vaidade, do orgulho, da presunção, e olhe e diz, e veja o que você está fazendo, os seus atos, as suas palavras, se você gostaria que fizesse com você. Se ponha do outro lado. Mas ninguém quer fazer isso porque todo mundo é o dono da razão. Entendeu, gente? Então acontece muitas coisas em nossas vidas, não é demanda de ninguém. Não é demanda de um pai de santo, não. É você mesmo que demanda com você. Então isso é um tipo de demanda que a pessoa tem que tomar consciência. Mas para isso tem que tirar o véu da vaidade e ser humilde. Que é difícil, né? Para você mudar os seus conceitos.
Porque o ser humano tem que começar a mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? Você tem que começar... É aquele ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros não arde, no meu queima. Então, são as nossas palavras que às vezes se viram contra a gente. E o orixá, entidade, encantado, eles não são ingratos, como nós seres humanos somos. Eles são gratos a quem cuida dele com amor e com carinho. Né? Como eu falo, pai de santo, mãe de santo, babalorixá e alorixá, nem todos nasceram com essa missão. Tá? Caráter é de cada um, tendo cargo ou não, sendo rico ou não, tendo poder ou não. Porque às vezes muitos moradores de rua têm mais caráter do que uma pessoa da classe alta. Então nós temos sempre que pensar assim. E ver dentro da gente se nós estamos sendo o nosso inimigo ou não. Porque às vezes a demanda somos nós mesmos que fazemos contra a gente. Então, gente, isso é um tipo de demanda. Conseguiram entender? Depois eu vou falar de outras demandas que nós temos também. Tá? Então, como eu falo, isso também serve para o lado profissional, para o lado material. Às vezes nós criamos situações em nossas vidas, pelas nossas palavras e nossos atos, que nós somos os nossos próprios inimigos. Então nós temos que pensar antes, né? Mas nós, infelizmente, o ser humano sempre vai culpar o próximo pelos seus erros. O ser humano vai culpar tudo e todos pelos seus erros e vai dizer que os outros são errados e eles são certos, tá? Agora, quando eu falo assim, dirigente de uma casa de axé, gente, é aquele que honra, que respeita, que tem compromisso com a sua casa de axé, com seus filhos. É aquele que, mesmo com problemas, seja ele qual for, ele vai estar ali para abraçar, para orientar. Ele vai esquecer dos seus problemas, tá? Para cuidar do problema daquele filho de santo, para cuidar do orixá, da entidade, do encantado, daquele filho de santo que fica ali às vezes em obrigações. Ele larga a vida dele para estar ali com ele, né? E quando sai da casa, sai falando. Aí eu falo para vocês, o orixá daquele pai de santo, ele não está vendo que aquele que saiu da casa está falando mal dele, que acudiu na hora que precisou, que secou as lágrimas na hora que chorou, que colocou no colo na hora que estava desesperado, que estendeu a mão na hora que estava caído? Será que o orixá, a entidade encantada dessa pessoa, desse filho de santo, ele não está vendo que foi feito tudo com carinho, com amor? Sim, eles estão vendo. Então, quando o filho de santo toma uma atitude de sair de uma casa de axé, que o pai de santo, a mãe de santo faz isso tudo, tá? E fala mal desse pai e dessa mãe de santo, tanto o orixá, que eu falo que é da casa, quanto o orixá, a entidade encantada dos filhos também, eles não gostam disso. Então eles vai ter a cobrança. Vai ter a cobrança. Só porque, como eu falo, ninguém é errado. No mesma coisa eu falo para vocês. Por isso eu falo sempre assim, verdadeiros dirigentes de uma casa de axé e aqueles que querem ser dirigentes de uma casa de axé, mas não têm o dom, tá?
Como tem pais e mães de santo, dirigentes de casa de axé, né? Que não estão nem aí para nada, que não querem saber, que filho chegou, como eu já escutei, se vira. Ó, pega, o filho tem que recolher. Fulano, Bertano, a mãe Josefa lá, chega para Joaquina, para Maria, ó, toma conta aí, faz comida, dá aí, que eu tenho uns assuntos para me resolver. E vai ficar em casa vendo televisão, ou vai para uma festa e deixa outras pessoas tomando conta daquele filho, tá? Tem alguma obrigação para fazer. Fulano, Bertano, vem cá. Prepara a obrigação de fulano aí, que depois eu vou fazer a reza. Aí, não, vamos lá, vou beber. A sessão é sábado, na quinta-feira, sexta eu posso beber e sábado eu vou tocar a sessão. Então, gente, eu falo, esses que se dizem pai e mãe de santos, tá? Se dizem dirigentes de uma casa de axé e tem essas atitudes, tá? Eu não considero dirigente de casa de axé, como eu falo para vocês. Se um filho de santo chega, eu vou me separar da minha esposa, eu vou me separar do meu marido, e aquele dirigente, o dirigente da casa de axé, não, isso mesmo, larga aí, abandona, tá na hora mesmo, vai viver tua vida, fulano segue a dele. Não, isso para mim não é dirigente de uma casa de axé. A obrigação dele é pegar e conversar com os dois e ver o que está acontecendo. Se for para se separar, tudo bem, mas ele vai tentar orientar a não se separar. Isso é em tudo. Então, o verdadeiro dirigente de uma casa de axé, ele orienta aquele filho de santo. Ele não passa a mão pelos erros dos filhos de santo, tá? Ele não vai concordar com tudo que o filho de santo diz. Por quê? Porque a missão dele é orientar, é querer o melhor para o próximo. E é assim que tem que ser, tá? Então, quando um filho de santo sai de uma casa onde o pai de santo é assim, e ele vai falar mal do pai de santo, porque as pessoas vão perguntar a ele, por que você saiu da casa da mãe Josefa, da mãe Joaquina, da mãe Maria? Ele não vai dizer, eu saí porque eu queria que fosse assim, não foi assim, porque eu não queria mais cumprir com as regras da casa, então eu saí por isso. Não, ele não vai dizer, ele vai começar a inventar e falar mentira. E com isso ele vai criar ele mesmo uma demanda para ele mesmo. Não é dizer que o pai de santo vai fazer alguma coisa, não. Só porque o próprio orixá do pai de santo, como o orixá dele, não vai aceitar isso. Porque ambos foram tratados, tanto o orixá entidade encantado como o filho de santo foi tratado com carinho e com respeito que devia ser, tá? Então, este lado você criou sua própria demanda com suas palavras, com seus atos, para com os outros. Então, isso é um tipo de demanda que pode derrubar também. Só porque, como eu falei, você vai se achar o dono da verdade e não vai dizer a verdade que você sabe que é. Ou às vezes você vai criar uma mentira tão grande que você vai acreditar na tua mentira. Você vai colocar tanto que você mesmo vai acabar acreditando na tua mentira, e esta tua mentira vai acabar te derrubando e você vai acabar culpando alguém. Conseguiram entender esse tipo de demanda? E depois nós vamos para outros vídeos, tá? Esta é a parte 1, que nem tudo é demanda, tá? E no próximo nós vamos para outro vídeo, parte 2 de demanda, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço, que nosso Pai Oxalá continue nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos dando humildade e sabedoria para sempre guiarmos nos caminhos certos, da honestidade e do respeito para com o próximo. E até o próximo vídeo 2, falando sobre demandas.